Olá! A nossa reflexão de hoje parte de uma ideia muito poderosa inspirada no trabalho de Mary Pereira. A gente vai pensar na inteligência artificial não só como uma ferramenta para, ser mais produtivo, mas como uma verdadeira parceira para construir um legado, sabe? E além do automático para criar algo que realmente tenha significado. Vamos mergulhar nisso. A gente vê todo dia, né, a IA sendo usada para coisinha rápida, um resumo aqui, uma imagem engraçada ali, mas a pergunta que fica é: será que é para isso que essa tecnologia tão monumental realmente serve? Será que estamos aproveitando todo o potencial dela ou só brincando na superfície? E é aqui que entra o que a Mariné chama de ilusão estatística. Os números de gente usando IA parecem gigantescos, mas na prática eles escondem um uso bem superficial. Como a gente vê aqui, a imensa maioria está focada nessas tarefas simples que, vamos combinar, não mudam a vida de ninguém. É um desperdício de potencial enorme e a ciência está começando a nos mostrar o porquê. Mas como a gente sabe disso? Bom, uma pesquisa super inovadora publicada pelo prestigiado NBER, o National Bureau of Economic Research, nos deu uma prova científica do verdadeiro propósito da IA, um propósito que na maior parte do tempo a gente nem explora. Agora, olha que interessante isso aqui, porque quebra um mito. A pesquisa do NBR analisou milhões de conversas e descobriu que o uso da IA para programação é só um pedacinho, 4,2%. A maioria esmagadora, quase 96%, usa a IA como um tipo de conselheiro pessoal para a vida, para a saúde, para a educação, para dilemas do dia a dia. Ela virou quase uma utilidade básica, tipo eletricidade. Então, o ponto crucial é este. A maior força da IA não é criar algo do zero. Ela funciona mais como um refinador de pensamentos. O poder dela está em pegar o que um ser humano já fez, uma ideia, um texto, um plano, e ajudar a lapidar, a melhorar, a fortalecer aquilo. Não é uma substituição, sabe? É uma parceria. E essa ideia de parceria nos leva a uma questão fundamental. Um verdadeiro chamado para a geração 50+, a chamada geração de ouro. Por que será que a experiência analógica de quem viveu décadas antes da internet é o conjunto de dados mais valioso que falta para a IA? A autora Mary Pereira nos dá uma metáfora fantástica com essa citação. A ideia é não ver a IA como um sistema frio, e sim como uma criança curiosa que precisa ser educada. A tecnologia tem a velocidade, a capacidade de cálculo, mas a experiência humana tem o discernimento, o bom senso. É uma relação de mentoria, não de competição. E isso aqui ilustra essa parceria de um jeito brilhante. De um lado, você tem a IA com dados brutos, velocidade, mas zero contexto. Do outro, a experiência humana trazendo sabedoria, contexto, juízo e, o mais importante, ética. São ingredientes que só as pessoas podem dar. Um simplesmente não alcança seu potencial máximo sem o outro. E aqui, o desafio se torna urgente. Pensa só, uma vida inteira de sabedoria, de intuição, de soluções que foram conquistadas na marra, tudo isso corre o risco de simplesmente sumir. Se esse conhecimento, que é analógico na sua essência, não for digitalizado, não for compartilhado, ele se perde no tempo. Muitas vezes, a conversa sobre IA é sobre medo. O maior risco é a IA pegar um emprego? É uma preocupação que existe, claro, mas talvez não seja a mais importante de todas. Ou será que o risco de verdade, o maior de todos, é que uma vida inteira de sabedoria desapareça sem deixar nenhum rastro? Essa pergunta muda tudo, né? O foco sai do medo da substituição e vai para a responsabilidade da preservação. Ok, então vamos passar do porquê para o como. Agora, a gente vai ver 4 maneiras avançadas de transformar conhecimento em um legado vivo, indo muito, mas muito além do uso básico da IA. São usos que transformam a IA em uma extensão do nosso próprio pensamento. Por exemplo, dá para treinar para conversas difíceis usando a IA para simular alguém bem complicado. Ou então, auditar um contrato na hora pedindo um resumo das cláusulas mais perigosas. Outra ideia, fazer dela uma professora socrática, que força o aprendizado fazendo perguntas. E por fim, dá para testar uma ideia nova mandando a IA agir como um investidor super cético para achar todas as falhas. E com isso, a gente chega na nossa sessão final, onde o objetivo fica bem claro: garantir que o impacto e os valores de uma vida possam sobreviver a ela. Criar um legado que de fato não morre. Uma preocupação muito justa é com a segurança. Como garantir que um conhecimento tão valioso fique protegido? Bom, a solução é usar ambientes de IA privados, como se fosse um cofre, onde os dados que são colocados ali não são usados para treinar os modelos públicos. Assim, a propriedade intelectual continua sendo de quem a criou.
E para encerrar, essa citação da Marinés Pereira resume perfeitamente o propósito disso tudo. No fim das contas, é sobre a liberdade de ensinar aquilo que livro nenhum mostra e de garantir que um nome seja lembrado pelo impacto que causou. E assim, esta análise sobre O Legado Não Se Aposenta, de Marinés Pereira, nos deixa com uma última reflexão. A tecnologia está pronta. Ela está ali, esperando por uma história de vida, por um valor, por uma sabedoria que só a experiência pode ensinar. A pergunta que fica no ar, como o slide sugere, é: o que vai ser ensinado a esse aprendiz digital hoje?